Vibe Mundial FM. Olá, queridos ouvintes. Olha, a nossa vida é necessário proteção. Aliás, quais são os sistemas de proteção da nossa vida? Quais são? Quais são esses sistemas de proteção? Então, se nós pensarmos na nossa energia, nós temos uma proteção, precisamos ter uma proteção energética. Se nós pensarmos em nossos pensamentos, nós precisamos ter uma proteção em nossos pensamentos. Se nós pensarmos em nossas emoções, nós precisamos ter uma proteção em nossas emoções. Se nós pensarmos no nosso corpo físico, nós precisamos ter uma proteção no nosso corpo físico. Aliás, o sistema de proteção do nosso corpo físico se chama sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é que dá a proteção para a continuidade da nossa vida. O sistema imunológico, que antigamente era assim chamado, atualmente é chamado de sistema imune. Vamos começar por aí, né? Vamos começar do físico para ir por toda essa extensão. Então, o sistema imune ou imunitário é um conjunto de elementos existentes no nosso corpo. Nós estamos falando de um sistema, nós não estamos falando de um elemento único, de um órgão único, nós estamos falando de vários, depende de vários pontos do nosso corpo e que trabalham em equilíbrio para ter um objetivo, para fazer a função que é o quê? Nos defender contra as doenças, defender o nosso organismo contra as doenças, contra os males, contra os vírus, contra as bactérias, contra os micróbios, os micro-organismos e outras coisas mais que podem nos atacar. E o sistema imunológico nosso, ele serve com essa proteção, como esse escudo, como essa barreira, né, para nos proteger de tantas outras coisas. Porém, para isto acontecer, ele precisa trabalhar em equilíbrio, ou seja, ele precisa trabalhar como ele precisa. Ele precisa se encontrar potente, forte. Ele precisa ter energia, capacidade de realizar a função a qual ele é, a qual é como existência de forma natural. Tá? Olha, esse é um ponto importante que, se você pensar bem, esse ponto reage para todas as situações. Então, observando de forma metafísica, o sistema imune é a nossa proteção de continuidade, a nossa autoproteção para a continuidade da nossa vida. E pegando no físico, o sistema imune, nós temos aí o quê? Os antígenos, que são o quê? Que vão tentar invadir o nosso organismo. Assim, o nosso organismo ele precisa produzir o quê? Anticorpos estranhos que entram no nosso corpo para defender o nosso organismo. Então, quanto mais resiliente é o nosso sistema imune, mais resistente ao estresse estiver o nosso sistema imune, mais saudável é. É isso aí, tá vendo? Então, um ponto marcante é a questão do estresse. O estresse diminui o sistema imune. Você pode ver que quando você está em um estresse muito grande, você pega um resfriado, uma gripe, aquele vírus aparece de forma, né, mais visível, né? Você entra em um processo de queda do seu sistema imune. Veja, nós estamos falando de um estresse, hein? Olha aí. Então, o quanto é ruim uma doença, né? Então, a severidade de uma doença, ela é muito dependente da resistência que nós temos, da resistência de nós, né? Do hospedeiro que essa doença se encontra, principalmente quando é uma doença, né, de vírus, bactéria ou fungo. E você vê, né, todos esses vírus, bactéria e fungo, isso produz o quê? Uma infecção no nosso organismo. Tudo aquilo que é menor do que uma célula
de tamanho, nós chamamos de infecção. E tudo aquilo que for maior que uma célula, nós chamamos de infestação. E nesse caso aí, né, esse processo produz uma infecção. Então, infecção viral, infecção bacteriana, infecção fúngica. E se você observar uma pessoa que tem um fungo na unha, debaixo da unha, isso demora anos para ela conseguir resolver. Tal a resistência deste fungo. Tá? Então, ali é uma infecção fúngica que demora muito tempo. Mas, dependendo da resistência que nós temos em nosso organismo, nós temos a possibilidade de trabalhar melhor essa situação. Então, você precisa saber, você precisa colocar isso na sua cabeça, na sua vida, que o que fortalece o sistema imune é, por exemplo, dormir bem. Você precisa dormir de forma adequada, tá? Relaxada, dormir na quantidade de horas necessária. A boa alimentação, uma alimentação equilibrada, uma alimentação nutritiva, não adianta só se alimentar e engordar, você precisa se nutrir. Ou seja, aquele alimento precisa ser nutrientes para o seu cérebro, para o seu corpo, para todas as funções do seu organismo e para o seu sistema imunológico. A atividade do seu corpo, a atividade física é necessária para o sistema imune. Apesar que se você faz uma atividade intensa física, você abaixa o seu sistema imune. Então, você precisa saber o equilíbrio dessa atividade física. Tá? É diferente da estrutura e do caminho de um atleta, que já se adaptou àquela condição. Né? Mas quando você não é um atleta intenso, você precisa ter um cuidado com a atividade física. É necessário fazer, é importante fazer, mas você precisa ter esta lucidez, esta sabedoria de quanto, da quantidade de como fazer atividade física, porque isso pode diminuir o seu sistema imune. E, por exemplo, alegria. Tudo aquilo que transforma o estresse facilita o processo de melhoria do sistema imune. E veja, não adianta a gente só pensar em algo que vai cobrir o estresse, entendeu? Ou seja, aí eu troco uma coisa por outra, mas lá no fundo eu ainda estou sentindo aquelas reações emocionais, por exemplo. Aí não está resolvida a coisa, vai voltar, tá? Não é isso que trabalha o sistema imune de autoproteção. Aliás, não é só a autoproteção do sistema imune, né? Isso trabalha até a autoproteção emocional nossa. Uma coisa não resolvida dentro de nós, ela acaba produzindo efeitos ruins, ela acaba baqueando, desequilibrando o nosso emocional. E quando vem uma informação ou alguém fala para nós alguma coisa que a gente não gostou, aquilo nos pega intensamente porque o nosso emocional não está bem trabalhado. Então, não adianta a gente esconder a sujeira debaixo do tapete, a gente precisa resolver. Essa questão do sistema imune é a gente resolver. Então, não adianta a gente tentar encobrir, né? A gente precisa fortalecer realmente, fazer o sistema funcionar bem. Então, para fortalecer o sistema imunológico, o sistema imune, a gente precisa começar a entender a questão da prevenção. A gente precisa se prevenir contra situações, prevenir contra o desenvolvimento de doenças, entendeu? Deixar de contato com aquela, por exemplo, você sabe que existe um núcleo muito tóxico ali, de vírus ou de bactéria. Então, é necessário o afastamento daquele contato, porque senão você vai ter uma carga viral, uma carga bacteriana, uma carga fúngica muito grande. Imagina uma pessoa que entrou numa casa e precisa limpar uma casa, pintar uma parede, e a parede está lá cheia de determinados bolores. Ali nós temos uma série de leveduras, nós temos fungos, né? E aquilo ali, se você não colocar uma máscara, não se cuidar, mesmo precisando limpar, né? Você vai pegar, entendeu? E aquilo pode afetar o seu pulmão. Então, a gente precisa evitar o contato com isso, fazer um meio de proteção. Esses meios de proteção são importantes, né? São muito importantes para nós. Você pode colocar isto não só no seu físico, essa visão que eu estou lhe passando, mas você pode colocar também na sua situação emocional, na sua situação energética. Então, uma pessoa que fica num ambiente energético ruim, pesado, vai se contaminar, não tem jeito.
tá? Um lugar que todo mundo grita, todo mundo briga, todo mundo sente raiva, todo mundo, né, tem aquela revolta. Isso é um tipo de contaminação. E aí você precisa fazer o quê? Proteções. Você precisa fazer escudo de proteções. O mesmo em relação emocional. Se você vive numa situação emocional que só lhe gera queda, você precisa ter um meio de proteção para isso, tá? E para o corpo? O corpo também. Então, quais os meios da gente fortalecer, nutrir o corpo, ajudar o sistema imune a trabalhar como ele necessita e fazer escudos de proteção? Por exemplo, a importância dos alimentos. Os alimentos principalmente ricos em vitaminas, em minerais, diminuir o consumo de fontes de gordura trans, que são aquelas gorduras que vão oxidar o nosso organismo, ou seja, produzir mais excesso de radical livre e, por sua vez, fazer um quadro inflamatório no nosso organismo bem maior. E quadro inflamatório envelhece, faz com que ocorra um envelhecimento acelerado do nosso corpo. Então, isso é ruim. Tá? Excesso de carboidrato, de açúcar, açúcar industrializado, corantes, conservantes, entendeu? Utilizar os medicamentos quando são necessários e não ficar com medicamentos toda hora, porque os medicamentos têm o seu caminho de ação e quando você utiliza de forma desordenada, desequilibrada, isso não é positivo e produz muitos malefícios ao invés de produzir benefícios. Então, isso é muito importante também saber que a gente só utiliza medicamentos quando é realmente necessário, tá certo? E aumentar a qualidade da sua nutrição, com alimentos adequados, com alimentos bons, né? Você tendo possibilidade de orgânico, utilize orgânico, suplementação adequada desses alimentos para aumentar, para melhorar a sua capacidade imune, a sua capacidade de proteção do seu corpo. Ó como que é. Se a gente colocar isso no que diz respeito aos nossos pensamentos, se você não tiver um trabalho, um escudo de proteção nos seus próprios pensamentos, você não se autoprotege. Se você não tem um trabalho legal no seu organismo de nutrição, você não se autoprotege no corpo. Se você não tem um trabalho legal na sua energia, você não se protege na energia. E tudo isso vocês sabem que estão ligados, né? Há uma ligação em tudo isso. Então, gente, olha a importância do que diz respeito ao sistema imune, a nossa força de autoproteção. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que toca.